Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a amada igreja. Shalom Adonai. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quero desejar a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres. Amém. Essas mulheres guerreiras, batalhadeiras, virtuosas, que tenham lutado não só em casa, mas no trabalho, em todo canto que vocês vão. Muitos não sabem valorizar, mas não se preocupe quem não valoriza, porque o maior valor vem do céu, que é Jesus. Então, por esse motivo, desejo a todos vocês um feliz Dia das Mulheres. Também quero agradecer a minha esposa por me aturar. Essa mulher guerreira, essa mulher guerreira, tem mais de 15 anos que atura esse velho chato. É beleza, mas foi Deus que colocou ela no meu caminho. Se não fosse através, primeiramente, de Deus, mas tivesse usado esta mulher, hoje eu não estaria em cima do altar. Eu não estaria fazendo a vontade de Deus. Tenho certeza disso. Mas Deus, ele tem planos e projetos para os filhos dele. Quando todos acham que não tem mais jeito, Deus tira alguém da onde você menos espera para te levantar. E assim colocou essa bênção na minha vida. E assim eu espero estar com ela até a vinda do nosso Pai Jesus Cristo. Meus amados irmãos, peço para que vocês abram a sua Bíblia no livro de Juízes. Glória a Deus. Seu capítulo 13. Vamos fazer a leitura. Velho Testamento, livro de Juízes, capítulo 13, versículo 8. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Tem direção para alguém. Possa ser que não esteja aqui, mas possa ser que esteja vendo aí através desse vídeo. Que diz assim a palavra do Senhor no livro de Juízes, no seu capítulo 13, verso 8. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que vieste venha outra vez e nos ensina o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se aproximou, correu e deu a notícia ao seu marido. Ela disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando entrou, o homem perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Verso 12. Então Manoá disse: Quando se cumprir a palavra que você falou, qual será o modo de viver do menino, o seu servo? Para finalizar, 13. O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento nas tuas mãos, meu Pai,
a Tua palavra que foi lida através deste servo, Pai. Senhor, que o Senhor fala com a Tua igreja. Eu sei, meu Deus, que a palavra vem para o pregador, mas estou aqui, Senhor, para Te servir e transmitir, Pai, para o Teu povo. Pai, que eu venha esvaziar, Pai, de mim, e que eu venha, meu Pai, encher do Teu Espírito, Pai. Fala com cada um profundo na alma, Senhor. É o que eu Te peço, Papai, em nome do Senhor Jesus. Todos dizem? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, ela vem falar de um homem chamado Sansão. Mas antes de eu chegar até este homem, a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Os filhos de Israel, a qual aqueles que foi tirado do Egito, aqueles que andaram com Moisés, depois morreu Moisés e deu seguimento através de Josué. Josué conquista a terra de Canaã. Com o passar do tempo, Josué vai chegando a certa idade e Josué ele deixa ali bendito para o povo de Israel a seguir a Jesus, a seguir a Deus, não se afastar da presença de Deus. Mas o povo tão rebelde, o povo tão despercebido do que Deus tinha feito com eles na época de Moisés, ele começa a se afastar da presença de Deus. Ele começa a fazer coisas que desagradavam aos olhos do Criador. Começaram a fazer coisas que Josué tinha falado para não fazer. E aí, a palavra do Senhor no livro de Juízes vai apresentar esta história para nós. Ele vai falar de um homem chamado Sansão. No livro de Juízes ele vai falar do homem, este homem que a qual era filho de um homem chamado Manoá. Esse homem ele tinha uma esposa que não gerava. Olha para você ver como Deus é tremendo na vida do seu povo. Deus ele dá a direção, Deus ele mostra o caminho, mas nós mesmo assim faz coisa que desagrada a Deus. E por isso Deus ele levanta nações, levanta coisas para podermos consertar. Assim foi no livro de Juízes, quando o povo se afasta da presença de Deus, Deus fala: pera aí, vou fazer algo aqui para ver se desperta esse povo. Deus ele coloca os filisteus para oprimir o povo. O povo ele foi tirado do Egito, pastor. O povo ele foi tirado de lá do Egito, onde era oprimido pelo faraó. Deus ele deu a Moisés para essa dica de tirar o povo de lá, mas o povo não aprende. E então é por isso que Deus permite que os filisteus comecem a dominar o povo de Israel. Só que aí tem um porém. Isso era projeto de Deus. Isso era projeto de Deus na vida daquele povo, para o povo se despertar. E aí é onde que Deus ele envia um anjo, porque o povo já não estava aguentando mais ali. Deus envia um anjo e fala: pera aí, eu vou resgatar este povo. Os filisteus ele dominam o povo de Israel há 40 anos. Imagina, 40 anos eles passaram no deserto, foi liberto, recebeu a promessa de Deus, e agora cativo de novo. Por quê? Desobediência. Esse povo ele passa 40 anos ali na mão dos filisteus. Aí Deus fala: agora eu creio que eles já aprenderam, então vou enviar um anjo para falar com este homem chamado Manoá. E Deus envia um anjo para falar com esta mulher, esposa de Manoá, e fala: mulher, eu sei que você não gera. Olha que tremendo, como é as coisas de Deus. A mulher não gerava, a mulher não dava fruto. Mas Deus, quando quer usar alguém, não precisa gerar.
o que os médicos falam que você não vai conseguir, para Deus vai conseguir. Você pode não ter apoio de ninguém, só precisa do apoio de Deus. Então a Deus fala para esta mulher: você vai gerar um menino, você vai gerar um filho. E olha, esse filho que você vai gerar não é um filho qualquer. Esse filho que você vai gerar é projeto meu, é projeto que vai resgatar o meu povo. Porém, você vai ter que seguir as regras que eu vou te passar. O anjo começa a falar com esta mulher. Essa mulher, a Bíblia não relata que ela ficou com dúvida, ela corre e conta para o seu esposo. Ela fala para o seu esposo que veio um moço e desferiu essas palavras para ela. Manoá, ele ora ao Senhor pedindo uma confirmação. Manoá, ele ora ao Senhor pedindo para que o homem que falou com a esposa viesse a falar com ele. Olha só que tremendo. E Deus ouve a oração, porque Deus ouve a nossa oração quando a gente ora com sinceridade. Aleluia. Deus, ele ouve quando você fala com ele no secreto. Às vezes a gente faz coisas que desagradam ao Senhor, mas se nós dobrar o nosso joelho e se arrepender dos nossos pecados, Deus vem falar conosco. Este homem, ele pede uma confirmação e Deus, ele envia o mesmo anjo que falou com a esposa. Só que olha, tem um porém, ele não está na cena quando esse anjo vem pela segunda vez. E aí, quando a Bíblia vai nos dizer aqui que quando o anjo fala com uma mulher de Manoá pela segunda vez, ela volta a falar com seu esposo que o mesmo homem que tinha falado a primeira vez veio a falar com ela de novo. E o Manoá, o esposo, começa a falar com ela: cadê este homem? Cadê este homem? E vai até o moço. Chegando até o moço, Manoá, ele fala: você que foi que falou com minha esposa? Ele podia questionar. O interessante é que Manoá, ele não questiona, ele pergunta. Muitas das vezes Deus faz algo na nossa vida e nós ficamos perguntando, nós ficamos questionando. Aliás, Manoá é diferente. Ele pergunta, ele não questiona. Ele fala: você que falou com minha esposa? E ele fala: sim, fui eu. E ele fala: então me mostra como que eu devo criar, como que eu devo ensinar esta promessa, esse menino que é o seu servo. Olha só, não tinha nem nascido, pastor, ele já falou que era servo do Senhor. Olha para você ver como que é tremendo as coisas do nosso Deus. E o anjo fala: olha, tudo que eu tinha para falar, eu falei para sua esposa, para ela seguir. Tudo que vocês vão fazer já está na mão da sua esposa. Tudo, a direção que vocês têm que dar para esta criança já foi passada para sua esposa. E qual direção, e qual foi as palavras, qual foi o que o anjo falou? O que o anjo falou para eles? Falou: olha, da sua esposa vai sair um menino. Esse menino vai ser nazireu de Deus, quer dizer separado para Deus. Ele não vai poder cortar o cabelo, ele não vai poder beber vinho, ele não vai poder tomar bebida forte, ele não vai poder comer coisas preparadas. E isso foi dito, eu creio, na palavra do Senhor que foi passada para o jovem. A palavra de Deus vai dizer que, passado um tempo, Sansão, ele cresce. Sansão, ele cresce. E olha, o interessante é que quando Sansão, ele já está maior de idade, Sansão, ele vai se apaixonar. Porque todo jovem, quando está num período fértil, vamos dizer assim, pastor, parece que a testosterona aumenta e quer namorar, né? Quer curtir a vida. Assim, não foi diferente com Sansão. Sansão era jovem e agora é adulto. E aí ele se apaixona. A palavra de Deus diz que Sansão apaixona por uma filisteia. A palavra de Deus diz que quando ele se apaixona, ele chega aos pais e fala: olha, pai, olha, mãe, eu me apaixonei por uma garota, só que essa garota ela é filisteia, essa garota não é daqui. O pai, ele olha para Sansão e fala assim: mas como que você pode apaixonar por uma pessoa estranha? Aqui na onde a gente mora não tem uma mulher, não tem alguém que te interessa. Ele fala: não tem alguém aqui em Judá que me interessa, só lá
na onde os filisteus moram. Mas o que o pai de Sansão não sabia é que era projeto de Deus. O pai de Sansão não sabia que ali já era Deus trabalhando para livrar o povo. O pai de Sansão não sabia que Deus estava trabalhando para poder libertar, para poder colocar o povo aonde não deveria ter saído, que era da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí o pai fala: então tá bom, meu filho, vamos lá conhecer essa jovem, vamos lá conhecer essa garota. E aí a palavra de Deus nos diz que o pai de Sansão e a mãe, mas Sansão ele vai até este local. Chegando lá, apresenta essa menina a Sansão, apresenta os pais e tem um grande banquete. Tem um grande banquete naquele dia, porque era tradição. Quando conhecesse uma garota de outro lugar, você fazia uma festa, convidava várias pessoas ali, e era a tradição deles. E o pai de Sansão, quando ele vai lá conhecer a garota, tem essa festa. E Sansão ele coloca um enigma ali, entre os filisteus e a garota, e fala: olha, se vocês adivinhar o enigma, eu vou pagar a vocês, mas se vocês não adivinhar, vocês me pagam. A palavra de Deus vai dizer que Sansão, quando ele fala isso, o povo ali começa a perseguir a esposa de Sansão, começa a querer saber qual era esse enigma que Sansão tinha colocado ali para eles desvendar. E a palavra de Deus diz que a mulher, tanto de ser perseguida pelos filisteus para desvendar o segredo de Sansão, começa a perturbar Sansão. Começa a falar: fala para mim qual é o enigma, fala para mim. Os dias vão passando, e Sansão fala: se eu não falei nem para os meus pais, imagine para você. Se eu não contei nem para os meus pais, eu não vou contar para você. Mas quem é casado sabe que a mulher vai falando, chega uma hora que nós pega e solta mesmo. Tem hora que nós temos que falar. E aí, a palavra de Deus diz que antes de acontecer isso, antes de desvendar esse mistério, Sansão vai. Olha o que eu quero dizer para vocês aqui, para você prestar atenção, que quando Sansão ele vai até lá, a palavra de Deus diz que aparece um leão à frente de Sansão, e Sansão mata esse leão. Sansão ele estraçalha esse leão. Quando ele mata esse Sansão, que ele chega nesse lugar, que tem essa festa, que ele coloca esse enigma, aí a mulher começa a perturbar. Quando Sansão fala para ela passa para os filisteus. Olha o que acontece: os filisteus desvendam o mistério. Quando eles desvendam o mistério que Sansão tinha falado, aí que as coisas começam a apertar, aí que as coisas começam a ficar difíceis para o lado de Sansão. Porque quando Sansão vai até lá, que eles falam que desvendou o mistério que Sansão tinha colocado no enigma, Sansão fala: foi só porque vocês pressionaram a mulher. Sansão se ira, e no seu capítulo 15, a palavra do Senhor diz que Sansão bota fogo ali. Sansão pega 300 raposas e coloca fogo ali na plantação de trigo e queima tudo. Os filisteus se enfurecem, os filisteus ficam aborrecidos por causa disso. E a palavra do Senhor diz que Sansão ele se esconde numa caverna depois disso. Quando Sansão ele bota fogo, os filisteus vão atrás de Sansão para matá-lo, para poder destruir Sansão. Mas aí Sansão se esconde, e aí os filisteus vão até Judá e fala assim, começa a atacar Judá. Mas isso era plano de Deus. Isso era plano de Deus para libertar o povo. Quando eles vão até Judá, aí Judá fala: como que vocês podem me atacar? O que nós fizemos com você? O que nós fizemos para vocês nos atacar? Aí os filisteus falam: então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Aí, olha o que a palavra do Senhor diz: responderam: vieram prender Sansão para fazer que ele mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus diminuam sobre nós? Por que então você nos fez isto?
Ele respondeu: assim como fizer comigo, eu fiz com eles. Então, olha o que os filisteus fizeram com Sansão. Pegaram a mulher de Sansão, deram com um amigo de Sansão, a mulher de Sansão. Só que aí deram com o amigo de Sansão. Quando o Sansão ele vai visitar a esposa, já não é mais esposa. Por isso que Sansão se ira. Por isso que Sansão fica irado com isso. E o Sansão chega até o pai dele e fala. Quando Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento, olha só o que ele fala. Quando Sansão chegou a lei, e os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como um fio de linho, queimando, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Olha só o 15. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou na mão e com ela matou 1000 homens. Olha para você ver como Deus era na vida de Sansão. Como que um homem, na sua naturalidade, ele consegue matar 1000 homens. Como que um homem, na sua naturalidade, ele consegue matar tanta gente com uma queixada de jumento? É impossível. Mas mesmo Sansão errando, mesmo Sansão, quando ele matou aquele leão, que ele volta, a palavra do Senhor vai dizer que quando ele come do mel que ele não podia comer, olha só, que ele mata esses homens. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor ele começa a se afastar de Sansão. A palavra do Senhor fala que o Espírito do Senhor já não estava mais em Sansão, porque Sansão ele se contaminou, pastor. É assim na nossa vida. Quando nós estamos na presença do Senhor buscando a Deus, quando nós estamos na presença do Senhor falando o nome do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor fazendo tudo que agrada ao Senhor, Deus está conosco. Deus está na hora da dificuldade, na hora da batalha. Mas quando nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor, a palavra diz que o Espírito de Deus ele se afasta de nós. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, o Espírito do Senhor sai do meio de nós, porque o Espírito de Deus não habita na onde tem sujeira. O Espírito de Deus não habita na vida daqueles que não servem a Deus. Então por isso que quando Sansão ele começa a fazer coisa que desagrada ao Senhor, primeiro ele pega no leão que ele matou, depois ele come o mel que não era para comer, depois ele, além de comer, ele dá para os pais que não era para também dar, depois ele ainda vai casar com pessoas que não era para casar, não era de Deus. O Espírito do Senhor ele começa a se afastar, ele não se agrada dessas coisas. E é aí que começa a melhorar, piorar para Sansão. Quando Sansão ele começa a se envolver com as prostitutas. Ao invés de Sansão se arrepender, falar: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo meu modo de agir. Não, Sansão, ao invés de se aproximar de Deus, ele começa a fazer coisas que desagradam a Deus, e além disso, começa a se envolver com prostituta. Ele vai se envolver com uma mulher chamada Dalila. Ele vai se envolver com esta mulher. Essa mulher, ela não conhecia, ela servia a deuses estranhos. Se você viu, nós lemos aqui em Juízes 13, que o povo ele já estava corrompido. Agora Sansão ele começa a se corromper de novo. O povo de Israel começa a se corromper de novo, porque Sansão foi separado para Deus. E aí ele se envolve com essa mulher chamada Dalila. E a palavra de Deus diz que se repete de novo as mesmas coisas que se repetiram no capítulo 13. Sansão ele fala para Dalila fala para Sansão: da onde vem sua força, Sansão? Da onde vem essa força tremenda que você tem? E Sansão ele fala para Dalila, 3 vezes ele dá um falso
Ele fala: minha força vem da minha cabeça, que você pôr ninho na minha cabeça, eu não vou ter mais força. Ela faz, quando ela pensa que Sansão não vai ter força, ela grita: lá vem os filisteus. Sansão vai lá, acaba com os filisteus. Aí ela fala: você me enganou. Ele torna repetir, engana essa mulher por 3 vezes. Mas depois a palavra do Senhor vai dizer que ele conta para ela: a minha força vem do meu cabelo. O que Sansão não podia fazer? Primeiro, ele não podia beber vinho. Segundo, ele não podia comer manjares, comida oferecida. Terceiro, ele não podia beber bebida forte. E agora, Sansão não podia raspar a cabeça, ou seja, tirar as tranças. E aí ele conta: ó, minha força vem das minhas tranças. E essa mulher, ela se aproveita da fragilidade de Sansão. Eu não julgo, porque quem já passou por uma dificuldade, quem já passou por uma luta, sabe que na hora da fraqueza, quando nossos corações estão aflitos, doendo, com a alma amargurada, nós ficamos frágeis. Nós deixamos Deus de lado e começa a agir com a nossa emoção. Nós deixamos Deus agir, não deixamos Deus agir na nossa vida e começa a querer agir com as nossas mãos. Sansão ali, ele estava triste porque a primeira esposa a qual tinha se agradado, ele tinha perdido. E ali ele se sentia frágil, mas ao invés dele se aproximar de Deus, que é o que nós temos que fazer, não. Ele vai falar para esta mulher estranha da onde vinha a força dele. E aí ela se aproveita da fraqueza de Sansão. E a palavra de Deus diz que ela corta, raspa a cabeça de Sansão, e aí grita: Sansão, lá vem os filisteus. Aí a palavra de Deus diz que Sansão, ele se acorda e fala: não, eu venci os outros, eu vou vencer esse daqui. Mas Sansão não sabia que a presença do Senhor já não estava mais na vida dele. Sansão não sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha saído da presença dele. Agora não era mais o Espírito Santo de Deus, era só Sansão e Sansão. Não tinha mais presença de Deus na vida daquele homem, a qual tinha sido projeto do Espírito Santo na barriga daquela mulher que não gerava. Já não tinha mais o Espírito de Deus na vida daquele homem, porque estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. E Sansão, ele vê a voz de Davi e ele fala: eu vou vencer de novo, porque eu venci os outros que vieram, esse daqui não vai ser diferente. A palavra de Deus diz que quando ele se levanta para combater, já era. É assim na nossa vida. Às vezes nós estamos na igreja buscando a Deus, falando com Deus, e nós decepcionamos por algo e deixamos Deus de lado. Às vezes a gente está buscando a Deus ali, falando com Deus, e por uma vez, uma vitória que Deus não dá para nós, nós se afastamos da presença de Deus. E quando vem a luta, nós falamos assim: vou para cima porque vou vencer. Não vai vencer não, porque você não está próximo do Espírito Santo. Porque com as suas forças você não vai conseguir. Com as suas forças não tem jeito de você vencer batalha. Mas se você ajoelhar e clamar ao Senhor e arrepender, sim, o Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Sansão ele se levanta, já é tarde demais. E este homem é levado, ele é preso. Mas você pode perguntar: presbítero, você não falou que Deus ele era projeto para resgatar o povo de Israel? Sim, sempre foi. Desde a criação do mundo, desde o pecado de Adão, sempre foi para resgatar o povo. E este homem é levado. Agora aquele homem que era forte, agora aquele homem que era temido pelos filisteus, começa a ser zombado, começa a ser debochado. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que aquele homem que estava sendo debochado, quando os filisteus estavam debochando, ele não estava debochando um homem qualquer, ele estava debochando o próprio Deus na vida de Sansão. Porque é diferente quando você debocha da pastora, debocha de mim, debocha da minha
E ali aquele homem que tinha força já não tem mais. Aquele homem que matava 1000 homens com a queixada de jumento já não mata mais. Aquele homem que era imbatível já não é mais. Aquele homem foi jogado no moinho, foi jogado para empurrar o moinho. Foi colocado entre os filisteus para ser zombado, para ser debochado. E agora Sansão clama do seu Deus. E agora Sansão fala do seu Deus. E agora Sansão, cadê o seu Deus? Que é assim que os outros falam para nós quando estamos passando por dificuldade. Louvado seja Deus. É assim que fala para nós que servimos a Deus. Cadê o seu Deus agora? Chama Ele, clama por Ele. Mas a palavra do Senhor, louvado seja Deus, para me estender aqui, a palavra do Senhor, no seu capítulo 16, vai vir aquele homem e vai se aproximar dele, e Sansão vai clamar, vai dizendo assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, peço-te que te lembre-se de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentava o templo e fez força sobre elas com a mão direita e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força o templo, caiu sobre os governantes e sobre todo o povo. Olha aí, ele clamou quando ele viu que não tinha mais jeito. Ele falou: não, ninguém vai me ajudar, ninguém vai me socorrer, a não ser aquele que fez a promessa, a não ser aquele que falou que estava comigo. E a palavra de Deus diz que ele clama ao Senhor: Senhor, lembre-se de mim. Meus amados irmãos, Deus deu livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida. Deus, Ele criou nós para viver com Ele, mas Ele deu livre-arbítrio para você tomar suas decisões. Ele não impede o que você vai fazer, mas do que você vai fazer tem as consequências na sua vida. Sansão, ele foi para um lado que não era para ter ido, mas se você se arrepende, Deus ele ouve a sua voz. Você que talvez fez algo que desagradou ao Senhor, não pense que Deus te esqueceu, basta você se arrepender. Basta você clamar a Ele. Sansão ele clama. A palavra de Deus diz que quando ele clama ao Senhor, ele pede para colocar as mãos dele sobre as colunas daquele templo. E todo mundo debochando, Sansão não enxergava mais. E quando ele coloca as suas mãos, que ele faz dessa oração, a palavra do Senhor diz que ali é derrubado aquele templo ali. E a palavra do Senhor diz que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Sansão ele matou mais pessoas na morte dele do que na vida. Sansão ele livrou o povo de Israel da mão dos filisteus na sua morte. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida que é permissão do Senhor. Tem coisas que vai acontecer nas nossas vidas, pastor, que é Deus permitindo para poder nós se aproximar da presença dele. Tem coisas que Deus vai deixar acontecer com você para você tomar uma posição diante dele. Assim foi na vida deste homem chamado Sansão. A humilhação que este homem passou por escolhas que ele fez, escolhas erradas, escolha que não era para ter sido escolhido. Deus ia livrar o povo de Israel, mas talvez não era da forma que era para acontecer desse jeito.
mas por teimosia, por desobediência, aconteceu desta maneira. E aquele homem, a palavra de Deus diz que ele morre, e ele leva contigo todo aquele povo que ali estava, debochando do nosso Deus. Pois eu quero dizer para você essa noite, não se importa com o que fala de você, porque você é escolhido do Senhor. Ele não está falando diretamente com você, mas sim daquele lá de cima, o nosso Deus. Quando ele te afrontar, entrega na mão do Senhor. Quando ele zombar, entrega na mão do Senhor. Quando eles questionar, entrega na mão do Senhor. Não perca seu tempo batendo boca. Não perca seu precioso tempo discutindo. Só entrega na mão do Senhor. Porque se você for tomar as suas decisões sem a direção de Deus, vai acontecer na sua vida o que aconteceu com este homem. A presença de Deus vai se afastar. E aí, meu irmão, se a presença do Senhor se afastar de você, de mim, nós estamos perdidos. Assim, eu entrego essa palavra para vocês se meditar, para vocês guardar na tábua do seu coração. Não toma decisões com a sua própria mão. Entrega na mão do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, dá essa palavra.